nos termômetros de fato. Vamos então falar sobre a onda de calor que atinge parte do nosso país, está impactando a vida do brasileiro e a gente vai viajar então agora para o Rio de Janeiro e também para Porto Alegre, a começar, claro, pela Rafaela Cascado, que olha o cenário que ela traz para a gente. Está onde? No melhor lugar para enfrentar essa onda de calor. Na praia, Rafa Cascado, no Rio de Janeiro, tivemos ontem sensação térmica de quase 40 graus. Nos termômetros 35,5, mas a sensação era demais. Hoje, temperatura por aí nos termômetros vai beirar os 40, Rafa. Conta pra gente, porque agora já nesse início de manhã tem muita gente aproveitando para enfrentar esse calor exatamente na praia. É isso, Carol. Eu falo aqui da Praia do Leme, na zona sul do Rio. Tive que botar aqui o pé na areia, ficar pertinho do mar para ver se dava uma aliviada, batia um ventinho para poder aliviar esse calorão que já faz por aqui no sol. Eu confesso que fora do sol a temperatura ainda está agradável. Os termômetros por aqui, eu estava vendo agora há pouco, marcando ainda 24 graus. A temperatura térmica, claro, já um pouco acima disso, mas por enquanto na sombra está até bastante agradável e ainda mais aqui, realmente falando direto das areias da Praia do Leme. Eu estou com o cinegrafista Leandro Santana, que vai mostrar para a gente um pouco de como está essa manhã de quarta-feira, de calor aqui no Rio de Janeiro, na praia. Já tem muita gente aproveitando aí esse horário do dia, que de fato costuma ser mais tranquilo em relação ao calor, para poder passear, fazer exercício físico por aqui. Muitos cachorrinhos já passeando. É importante, de fato, que esse passeio com eles ocorra em horários mais frescos ou menos quentes, né? Falando aqui do Rio de Janeiro, não dá para dizer exatamente mais frescos, mas já tem bastante gente por aqui, até porque o mar está muito bonito. Essa praia aqui do Leme, que é no final, né, depois de Copacabana, o mar costuma ser mais tranquilo, então fica de fato mais agradável aí para poder aliviar esse calor e curtir o verão. Até porque essa onda de calor começa hoje aqui no Rio, deve ir até o dia 21 de fevereiro, não só aqui no Rio, mas em todo o Sudeste, no Sul, Centro-Oeste e também no Nordeste. Essa onda de calor que é quando a temperatura fica cerca de 5 graus acima da média por pelo menos 5 dias seguidos. Então, para a gente ter uma ideia, segundo o Climatempo, aqui no Rio de Janeiro e também em partes de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Piauí, as temperaturas podem bater os 40 graus. Aqui no Rio, segundo o Climatempo, deve chegar aí a 39, mas o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou agora há pouco que a projeção do Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, é que realmente os termômetros chegam a 40 graus hoje aqui no Rio de Janeiro e não tem previsão de chuva, Carol. Então não dá nem para criar aquela expectativa, né? Depois de um dia tão quente deve vir aí a chuva para aliviar o calor. Não, ela não virá, não tem essa previsão e a sensação térmica, segundo a projeção da USP, a Universidade de São Paulo, pode chegar até 70 graus. Essa projeção que leva aí em consideração a temperatura realmente marcada no termômetro e também a umidade relativa do ar. Por isso que é muito importante que a gente tem alguns cuidados, né, Carol? Quando a gente fala de calor, a gente sempre fala de forma mais bem-humorada, até porque aqui no Rio, né, a gente consegue aproveitar bastante, mas a verdade é que o calor castiga muito também. Então, para poder curtir de forma saudável, tem que passar protetor solar, principalmente num ambiente como esse. Impossível vir à praia nesse calorão, nesse sol forte e não pensar no protetor solar. Na água, a gente tem aqui água de coco, né, que até hidrata um pouco mais, então tem que usar e abusar desses recursos. Vir em horários menos quentes, beber, né, bastante água e frutas, consumir frutas, alimentos frescos. Então a gente precisa falar do calor, mas também fazer esses alertas importantes para que a gente consiga aí passar por esse período mais quente de forma mais fácil. A gente deve ter, não só aqui no Rio de Janeiro, mas nas 4 capitais do Sudeste, recorde de calor, recorde histórico agora em 2025. Então a gente precisa estar preparado para esse calorão. Não tem como esquecer desses cuidados ao longo desses próximos dias. Eu volto com você, Carol, e vou ver se eu bebo uma água de coco ali para poder também fazer parte aí desses cuidados, né? Para também me cuidar, não só dar as dicas para vocês.